Caros alunos Bela Vita, sejam bem-vindos à parte 2 de nossa aula complementar em que tratamos e compreendemos a teoria de Sándor Ferenczi, um grande autor da psicanálise, e hoje nós vamos falar sobre um conceito muito importante que Ferenczi desenvolveu, ou pelo menos aprofundou muito, um conceito freudiano e que influenciou bastante a questão dos mecanismos de defesa, bem como uma compreensão muito mais ampliada a respeito do comportamento humano, dos pensamentos e, quem sabe, até de uma formulação de personalidade. E o conceito fala sobre a introjeção, um conceito muito explorado a partir de Ferenczi, especialmente tendo influenciado autores como Melanie Klein, como Donald Woods Winnicott, entre outros grandes autores. Vamos então compreender este conceito da introjeção e suas repercussões na vida do ser humano. Muito bem, no nosso slide, o que é a introjeção? Na psicanálise em geral, a introjeção é o processo pelo qual o sujeito leva para dentro de si características, atitudes ou objetos externos, especialmente as figuras parentais, os pais ou seus cuidadores, tornando-os parte da sua vida psíquica. Ferenczi retoma essa noção freudiana, mas dá a ela uma coloração emocional mais forte, ligada à identificação afetiva e traumática com o outro. O que Ferenczi está trazendo para nós aqui, caro aluno? É que a formação da personalidade, desde que a criança nasce, isso vai se desenvolvendo ao longo da vida, tem ali um ponto muito importante nas fases do desenvolvimento humano, aqueles que estão localizados na fase fálica, porque ali nós temos o desenvolvimento do superego, da questão do complexo de Édipo, entre outros fenômenos psíquicos que ocorrem nessa fase da vida da criança, que está localizado ali entre 4 e 7 anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. É claro que isso depende muito do desenvolvimento emocional da criança. Ferenczi vai nos alertar a respeito dos processos de introjeção nessas fases da criança, especialmente nessa que citamos há pouco, onde ela aprende por imitação. A criança vai absorvendo o conteúdo dos seus pais, dos cuidadores, daqueles que estão ali no manuseio dessa educação, cuidando dessa criança, e tudo isso vai acontecendo de uma maneira muito intensa para a criança. Ela está descobrindo o mundo, descobrindo o corpo, descobrindo muitas coisas. Então, dependendo de como se faz esse manejo educacional, a criança vai introjetar características dessas pessoas que estão cuidando dela. E aí a questão é quais características, quem são essas pessoas e qual é o impacto que isso vai provocar nessa criança e depois no seu desenvolvimento ali da sua adolescência e depois, obviamente, da vida adulta. Então nós temos aqui um fator muitíssimo importante que precisa ser levado em consideração, que a criança, sim, ela vai agregar conhecimentos, ela vai agregar experiências, ela vai tentar se moldar aquele ambiente de alguma forma, percebendo se é um ambiente muito permissivo, se ele é muito rigoroso, se é um ambiente que tem violência, se é um ambiente que tem intolerância. Tudo isso são características que ela vai trazendo e gravando, marcando dentro do seu psiquismo, dentro de sua personalidade, e que depois, no futuro, ela vai eventualmente replicar esses comportamentos. Então a introjeção é um mecanismo de defesa, podemos até considerar dessa forma, que protege este ego de sua fragmentação. Então, quando a criança ela começa a introjetar, é como se ela começasse a fazer adaptações da sua própria vida para se conformar àquele ambiente. Então, você pode imaginar que tipo de adaptações essa criança pode fazer. Se é uma criança que cada vez que vai manifestar uma fala, uma brincadeira, faz uma arte, ela é duramente repreendida, a tendência é que ela vai introjetar esse castigo, ela vai recuar das suas ações, das suas atividades e vai tentar se conter. Então ela está construindo uma personalidade para se adequar ao ambiente, ao mesmo tempo que ela vai, ao tempo todo, tentar conquistar a confiança e o afeto daquele próprio agressor, para que nessa proximidade que a criança faz desse agressor, ela evite o próprio castigo, ou seja, ela vai se conformar às expectativas desse agressor
para que ela sofra menos ou não sofra, e se isso entra como uma verdade fundamental para ela, ela pode sim no futuro se tornar também uma agressora. Uma pessoa que vai agredir, porque ela entende que esse modo de educação, de alguma forma, a protegeu do pior, seja um abandono, seja uma rejeição. Além do fato de muitas pessoas, muitas crianças, quem sabe até adolescentes, já ou mesmo adultos, têm um alto grau de tolerância com as pessoas que as agrediram. E esse fenômeno, às vezes, é muito importante de se observar, já que, em muitos aspectos, busca-se entronizar uma culpa por ter recebido o próprio castigo. Algo que nós veremos também na sequência, mas como uma prévia, a criança ou adolescente ou adulto que já vem levando essa introjeção tende sim a ter esse grau de tolerância para continuar pertencendo, para não ser rejeitado, para continuar lutando por conquistar o afeto, o carinho, o amor, mesmo dessa pessoa agressora. Voltando aqui para o nosso slide, nós vamos ver aqui na nossa sequência que temos um cenário do mundo interno versus o mundo externo. Aqui do nosso lado esquerdo do nosso slide, nós temos esse mundo externo que é representado por figuras parentais ou de autoridades, pessoas que possam estar cuidando e exercem algum tipo de autoridade nessa fase da criança, com elementos simbólicos como fala, do tipo fala de amor, fala de exigências, fala de culpa, de acusações, falas que validam, falas que invalidam. Existe todo um gestual que às vezes pode parecer muito acolhedor, às vezes pode parecer muito agressor, e também de atitudes, que posturas, né, que um adulto transmite à criança, que possa ser um fator de introjeção para essa criança. Então, pais, mães, cuidadores que estão sempre gritando, sempre falando palavras de baixo calão, pais que estão sempre agredindo verbalmente, ou quem sabe nas atitudes, nos gestos, agredindo inclusive fisicamente, tudo isso são conteúdos que a criança vai introjetando, vai trazendo para dentro de si como marcas formadoras de sua personalidade. Essas marcações formadoras, elas terão repercussão depois na fase da adolescência, depois, evidentemente, na fase adulta, e se ela não fizer esse trabalho terapêutico de autoconhecimento, ela fatalmente repetirá tais ações, tais gestuais, tais falas e atitudes para os seus familiares, quem sabe amigos e colaboradores da empresa e por aí vai. Ali do lado direito da nossa imagem nós temos o mundo interno do sujeito. E nesse mundo interno, todas essas imagens, falas, gestos, atitudes introjetadas vão ganhar simbolismo e representação, que podem ser evidentemente positivas ou simplesmente negativas, sombrias, traumáticas. E esse atravessar de barreiras desses conteúdos externos que são introjetados pela pessoa, pelo sujeito, vão nos mostrar essa absorção. É como se fosse uma esponja ou mesmo um quadro branco em que vai se escrevendo ali os conteúdos, e elas podem ser de maneira suavizada, pode ser de maneira afetiva, carinhosa, ou pode ser de uma maneira brutal. Ou seja, crianças que passam por abuso, violência doméstica, abandono, rejeição, elas podem sim entronizar e introjetar tais características que vão tornar, quem sabe, essa pessoa num futuro uma pessoa recatada demais, recolhida demais, fria, talvez extremamente tímida, contida, porque ela teme muitas vezes a repetição do que aconteceu, ainda que na introjeção ela possa ter um rebote comportamental daquilo que ela aprendeu. Então, se por um lado se sofrer algum tipo de abuso, seja verbal, seja físico, ela pode replicar esse abuso verbal ou físico depois futuramente em sua família, como também por ter introjetado isso, e isso de um aspecto traumático, ela pode se recolher contra tudo isso. Por exemplo, uma criança que não tem espaço de fala em sua casa,
Cada vez que essa criança vai falar, algum adulto a repreende, dizendo não se intrometa na conversa dos adultos, depois que a gente terminar de conversar você fala. É uma criança que eventualmente ela pode desenvolver isso com a sua própria família, e replicando isso, dizendo que as crianças também não podem falar, os filhos no caso, ou ela simplesmente pode ir para uma vida social no qual é aquela pessoa mais quietinha, que quase não dá opinião, que quando vai sorrir põe até a mão na boca, porque parece que o tempo todo ela será julgada, o tempo todo ela será exposta, e isso pode trazer para ela um reviver traumático de sua infância ou da sua pré-adolescência ou em qualquer fase de formação profunda da personalidade. Então perceba, caros alunos, que a introjeção ela é de um fator extremamente potente, e ela pode trazer uns certos vazios nessa vida, carências profundas, ao mesmo tempo que ela está sempre em busca de algum fator de pertencimento, alguma ação que a faça pertencer. Então, muitas vezes, ela, ainda que tenha sido muito agredida de diversas formas ao longo da vida, especialmente na fase da infância, ela talvez vá procurar os mesmos espaços de pessoas que a agridam novamente, porque ela entendeu que, mesmo sendo agredida na infância, ela jamais foi posta para fora, jamais foi abandonada. Então, a pessoa ela vai desenvolver isso, pode ser que ela vá para um casamento, especialmente com uma pessoa que também é agressora, porque a linguagem da agressão, de alguma forma, ela introjetou como também uma linguagem de pertencimento. Ou seja, ela continua num sofrimento perene, numa insegurança, num vazio, numa falta de autoconhecimento, numa falha de construção de sua própria identidade, mas ela o faz porque é tudo que ela aprendeu. Então, para ter pertencimento é necessário ter agressão? Talvez para essa pessoa a resposta seja sim, é necessário ter agressão para que haja pertencimento. E são os elementos de conflito dentro do sujeito, como uma balança, como que pesa e mede as coisas. Então eu vou sempre para um lado que haja algum ganho secundário. Então, se eu sou agredido, mas por outro lado tem alimento na mesa, tem proteção, tem casa, tem roupa, então ok, eu vou fazer deste meu sofrimento um fator de pertencimento para ter os ganhos secundários do suporte à vida. Então, e tem a questão dos espelhos quebrados, das sombras internas, ou seja, da desconfiguração, dessa fragmentação, quem sabe até de uma clivagem deste ego que está em construção, mas percebe que nesse fator de construção existem ali os seus percalços, os seus problemas. Desde que esses problemas não causem abandono, ela pode admitir isso como algo natural e normal de sua vida. Ferenczi e a introjeção traumática. Ferenczi percebe que, em muitos casos, especialmente nos de abuso ou abandono na infância, a criança introjeta aspectos do agressor como uma forma de lidar com esse tipo de trauma. Vamos ver num exemplo aqui para ilustrar, que também foi tirado de casos clínicos de Ferenczi. Uma criança abusada pode introjetar a figura do agressor, acreditando inconscientemente que foi culpada ou mesmo que desejou aquele abuso. Isso a ajuda, paradoxalmente, a manter um senso de ligação com o adulto que ela ainda depende para sobreviver. Note então a questão do ganho secundário novamente aqui no processo de introjeção. Ela vai introjetar características, ela vai introjetar esses aspectos do agressor e, em contrapartida, ela vai ter os seus fatores assim de sobrevivência. Isso, às vezes, na vida adulta é muito visível. Nós temos, infelizmente, no nosso país um alto índice de violência doméstica, onde muitas mulheres, a grande esmagadora maioria, são as vítimas. Elas sofrem agressão de seus companheiros, de seus parceiros, e muitas delas vão dizer o seguinte: olha, esse meu parceiro, ele é agressor, ele bate, ele xinga, mas pelo menos ele é trabalhador, não deixa faltar comida em casa, traz o sustento, às vezes até diz é um bom pai.
mas continua sendo um agressor. Esse agressor introjetou essa característica agressiva, obviamente, de seus pais ou de seus cuidadores. Foi o que ele aprendeu e a forma como ele lida com isso e se tornando um agressor, quem sabe até de uma personalidade narcísica. E essa mulher que também introjetou que o sofrimento faz parte do pertencimento, então ela acaba tolerando, aceitando isso, e então essas relações elas se expandem ao longo da vida, em relações que vão durar 5, 10, 15, 20, 40 anos, muitas vezes, de uma relação absolutamente problemática, no qual essa mulher, via de regra, como já dito aqui, a maioria dos casos compreende as mulheres, então ela acaba aceitando porque é um fator introjetado de sua própria educação quando criança. Então, se foi uma criança que teve um pai ausente, abusivo, ela pode admitir isso na sua vida adulta porque é um fator de pertencimento. Então, por mais que continue convivendo com esse agressor, existem ganhos secundários do sustento, do teto, dos cuidados ou da vulnerabilidade que essa pessoa pode sentir se essa relação em algum momento se desfizesse, e ao mesmo tempo essa pessoa, essa mulher, muitas vezes ela não terá ali um espaço de imposição, de postura, de posicionamento para evitar tais ações, porque ela aprendeu de forma introjetada dessa maneira. Pensemos também nas crianças, e aí não tem essa questão de mulher ou homem, é uma criança, um menino, uma menina que também introjeta essas características, vai levar isso para a vida adulta. Então, se ela aprendeu que o verdadeiro amor é repreendendo, que o verdadeiro pertencimento passa pela repreensão, então provavelmente ela vai replicar essa ação de repreensão nos seus filhos. Se educar significa ficar gritando, falando alto e ameaçando, então ela fará isso depois com seus filhos também. Então existe aí um certo circuito, um certo fluxo de repetição de conteúdos introjetados, mas também de modos de sofrimento. Então essa criança abusada, ela vai tolerar, ela vai aceitar, quem sabe até se sentir culpada em algum momento, por isso ela vai se alinhar com esse agressor. Ou seja, a introjeção nesse contexto não é apenas para assimilação ou para alguma assimilação passiva, mas o mecanismo de defesa, grifo aqui, diante da ameaça de perda do objeto, seja ele amado ou temido. Objetos que são amados, pessoas que são amadas ou temidas, quando nós respeitamos, aspas colocadas, esse sentimento, há aí uma pressuposição de ganho secundário, benefício de alguma forma. A introjeção como clivagem e sobrevivência. Lembrando do termo clivagem, é aquilo que vai dizer de um ânimo duplo, de um ânimo de polos. Então, de um lado eu tenho repulsa por alguma coisa diante de um objeto, de uma pessoa, situação, e do outro lado eu tenho uma tolerância ou quem sabe até uma busca de construção de afeto. Então, depende da situação, esse ânimo dobrado, essa ambiguidade do ser humano vai aparecer. Então, ao mesmo tempo que ele odeia aquela pessoa, ele ama aquela pessoa pelo que ela pode prover para ela. Ferenczi vai observar que o ego da criança se cliva. Uma parte nega o trauma, a outra absorve o agressor. A introjeção, então, serve para manter o vínculo com o outro, mesmo que isso custe a integridade psíquica da criança. Então, a criança ela começa a construir uma personalidade clivada, em que, de um lado, ela teme, mas, do outro lado, ela também precisa desse agressor. Então, ela vai tentar gerar algum tipo de afeto. Então, crianças que sofrem repreensão, castigos, se esse agressor vai lá e depois a agrada, ela vai correr para o colo desse agressor e tentar gerar ali um fio de esperança de que aquilo não ocorra mais, e mesmo ela sabendo que em algum momento vai ocorrer de novo, então ela acaba se afeiçoando muitas vezes mais ao agressor do que a pessoa que não agride. Porque no agressor, já que ele agride, ele tem esse poder de agressão, esse poder fálico, a criança então ela vai se aproximar de quem detém o poder. E ela vai querer exercer esse poder em algum momento também de sua vida, obviamente.
esse processo se torna a base para alguns sentimentos importantes. Sentimentos de culpa injustificados, padrões de autossabotagem e também de repetições traumáticas na vida adulta. Veja que ambiguidade. A criança apanha, a criança sofre agressão, e muitas vezes verbais, né? Lembrando que as agressões verbais são as que vão perdurar por toda uma vida. A agressão física ela é facilmente reelaborada, mas a agressão verbal, os rótulos que os pais muitas vezes colocam sobre seus filhos vão ecoar por toda uma vida. E ela pode se sentir culpada, dizendo, mas foi culpa minha, eu era muito peralta, era muito agitado, eu provocava muito os meus pais, ou seja, ela, diante das agressões, ela tenta amenizar a culpa dos pais e assumindo ela própria a culpa. É aquela história, cara aluno, da pessoa que vai dizer isso, exatamente isso, a pessoa me bate, mas tem bom coração, é só não provocar, assim eu continuo pertencendo, pelo menos eu não sou abandonado, não sou abandonada, então é preferível que essa pessoa me agrida do que ela me esqueça. Eu prefiro que ela tenha raiva de mim do que ela ter indiferença. Então, entre a indiferença e a raiva, a pessoa muitas vezes prefere essa relação conflituosa, raivosa, cheia de problemas, cheia de agressões. A autossabotagem, então, era uma coisa muito patente, porque muitas pessoas vão ser, sim, autossabotadoras, do tipo que não conseguem terminar o que começam, estão sempre se colocando em situação de inferioridade, fazendo autojulgamentos muito negativos, dizendo eu não consigo terminar nada, eu sou uma pessoa burra. Às vezes se utilizam palavras fortes como essa para se autoavaliar. Isso tudo é autossabotagem, obviamente. E, claro, repetições traumáticas na vida adulta. E a repetição e trauma são quase sinônimos dentro da psicanálise, porque o trauma é, de fato, uma repetição das experiências passadas, dessa quebra de fluxo e que torna-se repetitiva, recorrente na vida depois da infância, adolescência e fase adulta. Então, acaba que esses padrões se repetem, mas não da pessoa que me agrediu, agora das pessoas em que, eventualmente, o sujeito vai agredir. Então, e muitos vão dizer, olha, eu fui criado na base da cinta e da chinelada dos meus pais, então isso me trouxe até aqui, estou bem, estou vivo, estou com saúde, então eu vou te educar da mesma maneira que fui educado. É uma repetição traumática, é uma repetição de quem introjetou tais características. Seguindo no nosso slide, uma frase, uma parafrase aqui de Sándor Ferenczi: a criança sacrifica a realidade do trauma para manter o amor pelo agressor. A introjeção torna-se o preço pago pela ilusão, grifo, da continuidade do vínculo. E por que o vínculo? Porque o ser humano precisa de vínculos. O ser humano é gregário, ele precisa de vínculos, ele precisa de outro ser humano para poder viver uma vida boa, uma vida plena. Pena que nem sempre isso é o que acontece. Muitos desses vínculos são vínculos adoecidos, são vínculos de sofrimento, mas em nome do vínculo acaba-se tolerando agressões, acaba-se tolerando os excessos nas relações para manter o vínculo. O pavor, o medo, a fobia de perder o vínculo é o que mantém muitas relações adoecidas vigentes, ativas, em que a pessoa agredida ela teme tomar uma atitude, uma postura, uma decisão mais enfática de medo de perder o vínculo. Então, aquela frase antes só do que mal acompanhado não vale para a introjeção. Na introjeção, que se identifica com o agressor, a frase é ao inverso. A frase vai ser antes mal acompanhado do que só. Prefiro estar mal acompanhado, pelo menos não estou só. É nesse sentido que esse psiquismo que introjetou lá na infância essas características vai levar para a vida adulta, e por mais que essa pessoa em algum momento admita isso, ela já tem um modo de vida tão cristalizado que, mesmo sabendo disso tudo,
fica difícil decidir por um outro caminho. Então a criança é exposta a uma experiência traumática na relação com o adulto, e depois ela vai introjetar essa agressão, que vai gerar uma identificação traumática com o agressor e também essa clivagem do ego. Então, ao mesmo tempo que ela quer negar o trauma, ela quer se afeiçoar também ao agressor. Sentimentos de culpa e padrões de autossabotagem, ou seja, a introjeção preserva o vínculo com o outro. E vínculo, muitas vezes, como já dito, extremamente adoecidos e problemáticos, mesmo ao custo da integridade psíquica. São pessoas que vão ter seus limites já pré-estabelecidos pelo agressor. Então o agressor é o que vai determinar até onde essa pessoa pode ir, o que ela pode, o que ela não pode fazer. Isso acaba gerando sérios problemas ao psiquismo desta pessoa, porque ela vai se sentir de fato alguém muito limitada, muito castrada, com seus horizontes muito, digamos assim, limitados pelo agressor, ele que vai determinar tudo na vida dessa pessoa, ou quase tudo. Lembrando que a introjeção também, ela pode ser geral nesta vida, pode afetar a vida como um todo, ou pelo menos afetar partes da vida. Nós vamos perceber que existem muitas pessoas que são extremamente competentes em alguma área do saber, uma área técnica, profissional, são muito boas no que fazem, ganham lá ótimos recursos, têm sua autonomia, a sua independência financeira muitas vezes, mas em algum campo da vida dela é extremamente problemática. Por exemplo, entre os afetos. Existem muitas pessoas que são brilhantes em suas profissões, mas dentro de casa são verdadeiros desastres. Elas são bons profissionais, elas têm uma imagem muito positiva fora de casa, todo mundo gosta dessa pessoa, chama para eventos, dá promoções, premia, uma pessoa sempre requisitada, sempre lembrada. Então ela tem um trânsito social muito bom, mas quando chega no campo dos seus afetos mais íntimos, ela se torna muito difícil. Então ela é brilhante fora, muito simpática, muito agradável, dentro de casa ela se torna uma pessoa altamente desagradável, violenta, intolerante, não senta para conversar com os familiares, agride todo mundo, está sempre de cara fechada, sempre emburrada, de cara feia, de maneira rude, ou seja, dentro de casa ela é quem é e provavelmente está manifestando muitos conteúdos introjetados, coisas que ela aprendeu, frustrações que teve na vida. E por que essa pessoa, já que ela agride tanto a família, por que ela simplesmente não vai embora? Porque ela não pode ir embora. Ela precisa manter aquele vínculo. Ainda que seja um vínculo tóxico, mas pelo menos ela tem esse vínculo. Mas ela age como age porque aprendeu as coisas que aprendeu. Não tira, obviamente, a responsabilidade e a culpabilidade pelos excessos. O nosso objetivo aqui é analisar o fenômeno psíquico-emocional. Uma pessoa que agride família, obviamente, está passível de qualquer tipo de punição da lei civil, obviamente, né? Mas o que nós estamos estudando aqui é a questão da construção afetiva emocional dessa pessoa, como conteúdos introjetados se refletem e reverberam depois na fase adulta desta pessoa. Voltando aqui para o nosso slide, nós vamos perceber também que a questão da introjeção influenciou bastante outros autores, e cabe aqui algumas observações. No caso da Melanie Klein, e Ferenczi teve um bom contato com Melanie Klein, radicaliza esse conceito falando em introjeção de objetos bons e objetos maus. É bem aquilo que é a posição esquizoparanoide e posição depressiva de Melanie Klein. Na posição esquizoparanoide, a criança agride o seio materno, morde o seio, arranha, porque ela estava com fome e esse seio materno não foi oferecido na hora que ela gostaria, mas quando é oferecido ela está com tanta raiva do que aconteceu que ela pode agredir. Depois que ela agride, a mamãe fica brava, fala alto às vezes, não faz assim, para, que é isso, tal, e tira o seio. Daqui a pouco a criança vai tentar recuperar este seio, porque ela foi para a posição depressiva, agora ela quer restabelecer o vínculo. Ou seja, essa clivagem nessa criança, ela fala sobre a introjeção também,
porque a criança vai introjetando que ela precisa do seio ao mesmo tempo que de vez em quando ela tem raiva do seio. Então isso influenciou bastante a questão da teoria de Melanie Klein. Em Winnicott nós vamos perceber uma coisa muitíssimo interessante, que é a construção do chamado falso self e as falhas ambientais com raízes parecidas. E nesse falso self, a criança ela vai assumir um papel, desenvolver um personagem que se adequa ao quadro que o agressor está impondo. Então, a criança, se ela fizer uma arte e ela for repreendida e faz de novo, ela é repreendida, ela vai tentar agora não fazer mais essa arte, porque toda vez que ela fez não teve nem sequer um diálogo, um porquê, simplesmente veio uma agressão. Então agora ela vai tentar agradar o seu agressor, evitando fazer arte, sem saber porquê. Ela não entende por que ela apanhou, porque ela fez uma arte. A criança não tem psiquismo tão complexo assim para fazer julgamentos do certo e do errado, ela está aprendendo as coisas. Então muitos pais simplesmente não têm a paciência, o tempo de explicar e conversar com filhos, já parte logo para uma agressão, para um castigo, e a criança fica com um enorme ponto de interrogação, sem saber por que ela está sofrendo aquilo. E se ela não consegue entender o porquê de uma explicação minimamente básica, na linguagem que ela entende, né, como nos explica, por exemplo, o autor Bion, né, do Continente Conteúdo, se ela não consegue compreender o porquê aquilo é errado de maneira mínima dentro do seu campo de compreensão, ela vai tentar criar um personagem para que agrade essa pessoa que a está repreendendo. Então ela introjeta essa imagem em si para poder manter o vínculo. Isso se chama falso self. Ela criou uma persona para se adequar. Se toda vez que essa criança vai, por exemplo, falar, participar de uma conversa, o adulto não tem paciência e a repreende, ela vai criar uma persona em que ela prefere não falar, não se expor, e isso vai levar para a vida adulta. Pessoas que não falam, não gostam de jeito nenhum de participar de uma conversa, estão sempre intimidadas, pessoas que vão desenvolver inseguranças, timidez, senso de incapacidade, de insuficiência, provavelmente vai se tratar aí a questão do que foi introjetado nessa pessoa lá na sua infância, nas suas fases mais precoces. Obviamente que a introjeção, ela não termina na infância, isso é um fator para toda a vida. E quando nós falamos de introjeção, temos que considerar que uma pessoa que faz esse espelhamento daquilo, conteúdos que foram introjetados, ela precisa urgentemente de processo terapêutico, de passar por terapia para gerar o autoconhecimento, para ela entender o porquê ela age como age, porque ela faz aquilo, para daí sim ela compreendendo, uma vez que se compreenda muito bem isso, agora sim ela pode tomar decisões mais assertivas, mais autônomas. Esta é uma grande contribuição do Dr. Sandro Ferenczi para a psicanálise, porque isso é levado para uma clínica. Às vezes a pessoa vai trazer na clínica, de fato, um comportamento, uma estrutura de pensamento que é absolutamente autossabotada. Ou, quem sabe, às vezes muito replicante daquilo que ela aprendeu. Então, se ela foi agredida, ela agride. E às vezes vai para a clínica dizer assim, eu perco paciência, eu explodo mesmo, eu sou assim, mas eu sei que não é certo, que é errado, só queria entender o porquê. E muitas vezes nós vamos encontrar esse porquê na introjeção. Foi algo que ela aprendeu, foi algo que aconteceu na vida dela e que ela acaba replicando e acha que não consegue parar porque aquilo entrou com uma verdade categórica mesmo, dogmática na vida dela. E a desconstrução dessa verdade agressora é o que vai trazer essa condição de vida muito melhor, especialmente em relação aos seus afetos, à sua rede afetiva. Muito bem, caro aluno, essa foi a teoria de Sandro Ferenczi. Espero que você tenha gostado e aprendido desse conteúdo. A introjeção é algo que será visível, extremamente visível na clínica, no setting analítico. Então, muita atenção a isso. A questão do Freud explica essa frasezinha tão de senso comum. Uma vez que se encontre respostas, é necessário agora a outra frase do Freud implica, ou seja, agora que eu sei o que é que eu faço com esse conteúdo. Agora que eu sei porque eu sou como sou, porque eu penso como penso, porque eu ajo como ajo, agora que eu sei os porquês, então
isso me torna agora uma pessoa que não pode usar mais essas desculpas, mas sim que eu posso decidir racionalmente a respeito daquilo que é bom para mim e também para os meus relacionamentos. Ficamos por aqui então, até breve, até a próxima aula.